Sejam bem-vindos então à nossa Masterclass. Você está travado ou apenas com medo? Esse é o tema da nossa aula hoje. E muitas vezes é importante identificarmos o que está acontecendo. O Valdeci até falou aqui já no chat, na fase que estou meio travado, freio de mão puxado, um pouco de medo de soltar o freio e o carro desandar. E às vezes a gente precisa identificar realmente o que está acontecendo, né? Porque às vezes pode ser mais ou menos isso, né? A gente está travado com medo de soltar o freio, porque a gente não sabe o que pode acontecer lá na frente. Então, identificando é uma trava, é um medo, a gente vai aprender a lidar com isso, tá? Então, vou compartilhar aqui a minha tela. E aí a gente vai seguindo nessa aula. E se vocês quiserem compartilhar o link dessa aula com mais pessoas, tá? Essa é uma aula aberta, ela tá disponível, tá? Para as pessoas poderem participar, é uma aula gratuita. Você pode chamar outra pessoa para participar aí. Vamos lá, então. Você está travado ou apenas com medo? Qual que é o objetivo dessa aula? O objetivo é ajudar você, participante, a identificar com clareza se o que os impede de avançar é realmente a falta de capacidade ou apenas o medo que está travando as suas ações. Então, durante esse encontro aqui, você vai compreender como o medo atua na nossa mente e no nosso corpo. A gente vai trazer uma noção básica para você. Reconhecer seus padrões de autossabotagem e aprender estratégias práticas para poder destravar e agir com confiança. E você vai transformar esse medo em combustível para o seu crescimento, né? Aqui está um pouquinho de quem sou eu. Então, a minha apresentação. Qualquer coisa você pode dar um print aí ou dar um pause no vídeo se estiver assistindo gravado para saber por que eu estou aqui, né? Algumas das pessoas que estão participando aqui já são meus mentorados, já conhecem bem, né, o meu currículo aí, as coisas que eu faço. Então, você não está parado porque não sabe o que fazer. Você está parado porque algo dentro de você diz que se fizer, vai dar errado. Aí eu volto naquela questão ali que o Valdecir até colocou no chat, né? Muitas vezes a gente se sente numa fase em que você está meio travado, com o freio de mão puxado, como ele colocou ali, e com medo, às vezes, de soltar esse freio e as coisas desandarem, ou você não ter controle da situação. Muitas vezes a gente se encontra, mas, como eu disse aqui, você não está parado porque você não sabe o que fazer. Muitas vezes você até sabe o que vai fazer. Muitas vezes você até sabe o que precisa ser feito. Você está parado, você está travado porque algo dentro de você diz que se você fizer, vai dar errado. E talvez você está se sabotando por causa disso. O medo, ele não é o vilão, tá? O problema é o que você faz quando o medo aparece. Eu tenho um livro chamado Medo, Inimigo ou Aliado? É uma pergunta, né? O medo ele pode ser tanto o nosso inimigo quanto pode ser o nosso aliado. Como que você está usando o medo? O medo está sendo o quê para você? Porque se ele estiver sendo o seu inimigo, provavelmente ele vai estar te travando, provavelmente ele vai estar impedindo você de crescer, ele vai estar impedindo você de se desenvolver. Mas se você souber usar o medo como um aliado, você vai conseguir passar por cima das travas. É claro que você vai ter que identificar quais são as travas, né? Mas identificando quais são as travas, fica muito mais fácil de você lidar com elas, né? Então, vamos ver um pouquinho aí como que é a situação de uma pessoa que está travada versus uma pessoa com medo. Vamos entender essas diferenças. Uma pessoa que está travada, ela sente falta de clareza sobre o que quer e sobre o próximo passo. Vou repetir para você entender. A pessoa que está travada, ela vai sentir falta de clareza sobre o que ela quer
e ela vai sentir falta de clareza sobre o próximo passo. Tipo, eu não consigo saber o que que eu vou fazer, como que vai ser o meu próximo passo, em que direção que eu vou, o que que eu preciso, como escolher o caminho, como escolher a direção, o que que eu preciso fazer, qual que é o planejamento. Às vezes eu nem tenho nada disso. Então, a pessoa travada, ela vai estar nessa situação aí, sem clareza. Vai ter ausência de estratégia, né? Porque se ela não tem clareza, provavelmente ela não vai ter nenhuma estratégia, ou ela vai ter um excesso de opções que vão gerar uma confusão. Isso acontece quando nós estamos travados, tá? Quando você tem muitas opções, muitas vezes você não sabe qual você decidir. Algumas empresas que trabalham com marketing bem assertivo, elas não dão muitas opções para gente. Você pode ver que tem algumas marcas que não tem, você não tem muitas opções. Você tem uma, duas, três, ou poucas opções ali, porque é para facilitar isso, para facilitar a sua decisão. Por exemplo, se você for num cinema, vai ter três opções de pipoca para você: a pequena, a média e a grande, já para não causar confusão. Agora, quando você vai numa loja, por exemplo, de roupa, que tem um monte de modelitos lá, um monte de blusa, um monte de. Às vezes você passa muito tempo tendo que decidir que tipo de roupa você vai escolher, porque está oferecendo uma variedade, e isso vai te trazer uma confusão. Às vezes você vai pegar ali 5, 10 peças, vai levar para o provador, e aí você vai fazer a sua escolha ali. Dessas 5, 10 peças, vamos dizer assim, a metade você vai gostar. E talvez você não vai poder levar todas elas. Você vai ter que tomar uma decisão ali. Então, quando a gente está nesse ponto de estar travado, o que que vai acontecer? Muitas vezes nós vamos ter muitas opções, porque nós não temos estratégia, e aí nós vamos ter esse excesso e vai gerar uma confusão. Então, identifica aí. Quando você está travado, você vai ter a falta de clareza sobre o que você quer, sobre o próximo passo. Você vai ter uma ausência de estratégia, ou seja, você não sabe o que você vai fazer, você não criou um planejamento para isso, e vai ter um excesso de opção, que vai gerar uma confusão na sua vida. Vai ficar muito mais difícil. Quando você está com medo, o que que vai acontecer? Você vai ter clareza do que precisa ser feito, mas vai existir um bloqueio emocional, um bloqueio psicológico que impede essa ação. Vocês conseguem entender a diferença entre estar travado e estar com medo? Vocês conseguem pegar essa diferença? Quando eu estou travado, eu não tenho direção, eu não tenho planejamento, eu não sei qual que vai ser o próximo passo. Quando eu estou com medo, eu sei o que eu vou fazer, eu sei o que precisa ser feito, mas eu não faço. E eu não faço por quê? Porque eu tenho algum tipo de bloqueio. Alguma coisa aconteceu que não deixa eu avançar, que acaba me travando, né? Para falar a verdade. Você só tem a clareza, só entrou um medo em cena ali que acabou te paralisando, né? Mas é muito sutil, é muito próximo você estar com medo e você estar paralisado. E você precisa identificar. Medo da rejeição, por exemplo, medo do fracasso, crítica, mudança ou até mesmo medo do sucesso. Tudo isso pode ser medo que está te paralisando. Então, você sabe o que precisa ser feito, mas você não tem atitude, você não tem ação. Você até tem vontade, você até tem desejo, você até fala que você vai fazer, você até cria um planejamento ali, mas aí entra o medo da rejeição, pode entrar o medo do fracasso, pode entrar o medo da crítica, o medo da mudança, o medo do sucesso, e aí você acaba paralisando. Você acaba travando nesse processo, mas não é um travamento de falta de direção. É um travamento através do medo. O medo te paralisa naquele processo e você não consegue avançar, você não consegue crescer. E aí, eu quero te mostrar algumas ferramentas simples que você pode usar para poder entender melhor esse processo. Você pode perguntar a você mesmo. Faz perguntas, né? Eu sempre tenho falado para vocês aqui. Diante de toda e qualquer situação, é importante que você faça perguntas. Você faça perguntas. É importante você fazer essa pergunta. As perguntas, né? Porque você vai conseguir resposta através das perguntas que você vai fazer para você mesmo. Quando você começa a fazer perguntas, começa a clarear um monte de coisa para você. Então,
faça perguntas para você mesmo. Tipo, se eu tivesse a garantia absoluta de que vai dar certo, eu agiria agora? Eu vou fazer essa pergunta para vocês e queria que vocês me respondessem. Se você tivesse a garantia absoluta de que vai dar certo, você agiria agora? Fala para mim, hein? Abre o microfone e fala para mim. Se você tivesse certeza que ia dar certo, você agiria agora? Eu agiria agora. Se tivesse certeza, agiria. Com certeza. Mergulhava de cabeça. Pois é. Quando a gente tem certeza, a gente vai. E muitas vezes a gente não vai porque a gente não tem certeza. Se a resposta é sim, você só está com medo. Então, se você agiria sabendo que vai dar certo, é porque você só tem medo. Se você não agiria, mesmo tendo certeza absoluta, é falta de clareza, é o travamento, você está travado, está faltando alguma coisa, tá? Então, entenda essa diferença aqui. É o que eu quero que você saia daqui com essa clareza aqui, tá? Então, se é falta de clareza, você já está travado, ok? Qual que é o papel do medo, então, na nossa vida? O medo tem um papel muito importante. Qual que é? O medo é um mecanismo de proteção. O medo, ele tem uma origem evolutiva. O medo, ele ajudou os nossos antepassados a sobreviverem, a espécie humana a sobreviver. O medo sempre foi um mecanismo de proteção. Nós Hoje, não precisamos mais, como antigamente, ter que sair para caçar, ter que sair para pescar, ter que sair para poder matar a nossa comida ou subir em árvores para poder retirar algum fruto, alguma coisa. E o medo, ele entrou nesse sistema de proteção para quê? Para avisar dos perigos, para avisar de toda a situação que poderia acontecer ali. E aí ele vem como um fator de preservação, é um fator primitivo de preservação. Só que hoje em dia nós não precisamos mais acordar cedo e ter que fazer um planejamento para a gente caçar a nossa comida. Você faz a compra, né? Às vezes você sai de sua casa, vai no mercado, você já não tem mais perigo. Você já não tem mais que ficar correndo atrás do seu alimento. E aí, o que está acontecendo com o medo hoje? O medo se tornou algo paralisante. Porque aquele medo do perigo real, daquilo que poderia tirar a nossa vida, já não existe mais. Claro que tem todos os perigos aí do trânsito, tem todos os perigos, às vezes, de ser assaltado, tem todos esses perigos aí que acaba ligando um sinal de alerta. Mas não é algo que você está desprotegido o tempo todo, que você está andando em determinado lugar e de repente uma presa maior vai vir ali, vai te caçar e vai te esquartejar. Não é esse tipo de coisa. Antigamente tinha que estar com todo esse sistema de proteção aí. E o medo ele agia nesse processo. Hoje não. Hoje nós temos o medo, mas ele se tornou algo mais imaginário. Nós saímos de casa e nós nos protegemos, né? Porque nós, de repente, imaginamos que se nós dermos a oportunidade, pode ser que alguma pessoa venha nos assaltar. Eu vou tomar cuidado no trânsito porque alguém pode bater em mim ou eu posso bater em alguém. É um medo de proteção também, mas hoje já não serve mais com essa questão evolutiva. É uma proteção de segurança mesmo. Então ele tem esse papel, esse mecanismo de proteção. E aí existem os medos reais, que são os perigos físicos, né? E os medos psicológicos, que são criados pela nossa mente. E a maior parte de nós estamos sendo bombardeados por informações e tantas outras coisas que nos levam a ter medos psicológicos. O Valdeci falou, quando eu tenho medo de montanha-russa e águas profundas, né? Então você vai descobrindo quais são os medos, mas assim, você hoje, Valdeci, você não precisa da montanha-russa para você sobreviver, né? A não ser que você trabalhe nisso, mas não é o seu caso. Você não precisa, por exemplo, ir para alto mar hoje. Você não trabalha com isso, você não depende disso. Então, são medos.
que você de repente tem, mas que pode ser evitado. Você não precisa se expor, você não precisa ir para lá, você não precisa ir atrás da montanha-russa, ir num parque de diversão, alguma coisa e querer ali se expor. Não, você não precisa disso, né? A tua sobrevivência não depende de nada disso. Então, o medo, ele tem esses papéis, e esse medo psicológico, principalmente, criado pela nossa mente, é o que tem nos travado bastante, né? Tem paralisado a gente de uma forma que a gente não consegue avançar. Então, o nosso cérebro, ele não diferencia o que que é perigo real de um perigo imaginário. Ele não diferencia. Se você criar esse medo na sua mente, se você criar essa paralisação na sua mente, o seu cérebro, a sua mente vai entender que aquele perigo é real. Porque ela não consegue identificar o que que é real e o que que é imaginário. Então, se você ficar colocando, eu tenho medo de arriscar, eu tenho medo de fracassar, eu tenho medo das coisas darem errado. Pronto, o seu cérebro já pegou isso e ele vai te preservar. Ele vai te segurar ali. Ele não vai deixar você avançar, porque você puxou isso. Às vezes você só falou uma vez, mas o teu cérebro entendeu. Às vezes você só pensou, mas o teu cérebro entendeu. Porque lá no teu inconsciente você já gerou todo esse bloqueio. Lá no seu inconsciente você tem medo do sucesso, lá no seu inconsciente você tem medo de avançar, lá no seu inconsciente você tem medo de crescer, lá no seu inconsciente você tem medo das coisas novas, das coisas que estão por vir. Às vezes você não se sente merecedor, você não se sente merecedora. E aí ele dá um jeito de te travar. E aí você não vai conseguir avançar, porque o medo definiu o seu futuro. E uma coisa que eu tenho falado bastante, né? O medo não pode definir o nosso futuro. O medo não pode definir até onde a gente pode ou até onde a gente não pode ir. Não pode. Então, o medo ele precisa ser um agente aliado. Ele precisa nos proteger, ele precisa nos preservar. Nada mais do que isso. Definir o seu futuro, não. Porque você tem que escolher o seu futuro. Deixa eu ver que parece ter uma mensagem aqui. Vocês podem abrir o microfone se vocês quiserem falar, tá? A aprovação entra nesse tema, sim, porque às vezes a gente tem o medo da rejeição, né? Por isso que a gente quer aprovação. Às vezes nós fomos rejeitados de alguma forma e a gente quer ser aprovado para não ser rejeitado novamente. Então entra assim. Entra nessa questão aí também. Entra no medo. Aí, o que que acontece quando você tem medo? Você começa a ter aceleração cardíaca, você começa a procrastinar, você vai deixando para depois, porque você não quer viver aquela situação. Aí você começa a suar na palma das mãos, né? Você começa a ter calafrios, aí você começa a se auto-sabotar, porque o medo está falando mais alto na sua vida, ele está definindo o seu futuro. E aí eu preciso que você entenda as principais causas. Vamos começar aqui pelo travamento. As principais causas do travamento é a falta de propósito ou metas mal definidas, tá? Quando você se sente travado, quando você se sente paralisado, seja através do medo, ou seja através de não saber para onde ir, do que fazer, é justamente porque nós não temos um planejamento. E aí, quem me acompanha há mais tempo sabe que eu sempre tenho falado da questão do planejamento. Ó, é importante você ter aí sempre alguma coisa para você anotar. Talvez na era da tecnologia você já não use mais papel e caneta, tem o hábito de anotar no celular nas coisas, mas é importante você criar um planejamento. E aí, se você ainda não criou um planejamento, se você ainda não montou um planejamento, é importante que você pare tudo que você está fazendo e foque no planejamento. Porque senão, você vai avançar, vai avançar, e aí você vai gastar força, vai gastar energia, vai gastar dinheiro, e aí você vai estar aleatório. E aí você vai travar porque vai faltar clareza, vai faltar esse planejamento, vai faltar essa direção sobre aonde você tem que ir. Então, essa falta de propósito, essa falta de metas, e muitas vezes metas mal definidas, às vezes não está muito claro, às vezes você não sabe muito bem o que você vai fazer, pode estar travando esse teu processo de crescimento. E aí eu sugiro que você realmente pare tudo que você está fazendo e foque só em definir esses objetivos, de definir esse propósito, definir as suas metas, alinhar, ajustar tudo isso daí para que você possa ter clareza naquilo que você tem que fazer. Quando você consegue enxergar, quando você consegue ver o que que você quer, quando você consegue definir aquilo que você está buscando para você, as coisas começam a se tornar mais visíveis. As coisas começam a aparecer mais para você.
Eu sempre falo aqui, né? Quando nós não sabemos para onde nós vamos, qualquer lugar tá bom, a gente se satisfaz, a gente se contenta com qualquer coisa. Mas quando eu sei o que eu quero, quando eu sei o que está me esperando, quando eu sei aonde eu quero chegar, eu não vou me contentar com qualquer coisa. Não é qualquer oferta que me fazem que vai fazer eu sair da direção que eu busquei. Não é qualquer migalha que me oferece que vai me tirar desse propósito. Não, eu sei o que eu quero, eu sei para onde eu vou, eu sei o que eu estou buscando para mim. E essa clareza vai fazer com que eu passe por cima do medo, que eu entenda que o medo ele está ali para me proteger, mas que a decisão final é minha. É minha. E aí, automaticamente, eu abro essa porta, eu destravo. Né? Automaticamente, eu consigo enxergar aquilo que eu quero para mim. Então, lembre-se, para tudo que você precisa na vida, requer um planejamento. E eu não estou falando aqui de um planejamento super elaborado, um planejamento super cheio de coisa. Não, é simples, gente. Às vezes é só um papel e a caneta e você escrever aí o que que você quer. Aí quando você escreve o que que você quer, aí você olha, coloca embaixo lá o que que você vai fazer para poder alcançar aquilo ali. Bom, planejamento é isso. É você ter um plano para o que você vai fazer, para onde você quer chegar. E quando eu estou travado, eu não tenho essa direção. Eu não tenho. Então, essa falta de propósito ou meta mal definidas aí pode ser uma das principais causas desse travamento. Outra coisa é a expectativa de aprovação externa. Aí entra no que a Maria Antônia perguntou, se a aprovação tinha a ver com isso. Exatamente. Quando você cria uma expectativa que as pessoas vão te aceitar, que as pessoas vão te aprovar, que você tem que fazer pelas outras pessoas, você cria. A gente cria isso, não é verdade? A gente cria, a gente quer que as pessoas olhem pra gente, a gente quer que as pessoas muitas vezes reconheçam. Às vezes você está fazendo uma coisa para poder provar para o seu marido, para poder provar para sua esposa. Às vezes você está fazendo alguma coisa para poder provar para os seus pais, que falaram que você não ia ser ninguém, para os professores, para alguma pessoa que de repente falou algo ali, você tá falando assim, não, eu vou mostrar para essa pessoa que eu posso, vou mostrar para essa pessoa que eu consigo. E aí você está buscando uma aprovação, você está querendo fazer para poder mostrar para os outros que você é capaz. E às vezes nem está dentro daquilo que você gostaria de fazer. É simplesmente porque falaram que você não era capaz. Aí mexeu na ferida e você decidiu fazer. Mas por que será que a gente está buscando essa aprovação? Por que será que a gente está querendo é, provar tanto para os outros que a gente é bom, que a gente faz, para ser é, reconhecido pelos outros? Na verdade, se a gente parar para pensar, as outras pessoas não estão nem aí para a gente, né? Você já parou para pensar dessa forma? As pessoas não estão nem aí para você. Elas não estão nem aí. Viu? É E aí, é uma certa dependência emocional. pode ser. Pode ser uma dependência. Pode se tornar uma dependência emocional. Porque assim, ó, é, tem aquela questão de você querer mostrar, né? Que você pode, de você querer mostrar que você é capaz. É igual eu falei, às vezes o seu pai, sua mãe, alguém da sua família falou alguma coisa, e você pegou aquelas palavras e aí você está lutando tanto para provar para aquela pessoa que você não é aquilo que ela está falando, e aí você se esforça tanto, 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 às vezes atrás de coisas que nem faz sentido para você. E aí, em vez de você focar naquilo que realmente importa, naquilo que você poderia ser produtivo ou que você gostaria de fazer, não, você está focando em coisas para provar para os outros. Acontece muito, às vezes, de você fazer uma faculdade, de fazer um curso, acontece muito, às vezes, de você permanecer no emprego para mostrar para os outros que você pode, que você é capaz, porque alguém falou que você não ia aguentar. E aí você vai lá e nem faz sentido aquele emprego, você nem gosta daquele emprego, aí você resolve ficar ali porque alguém falou que você não ia aguentar ficar lá um ano. Aí não vou mostrar para essa pessoa. Mas às vezes surgiu outras oportunidades. Mas você quer mostrar, você quer provar para os outros que você. Só que não faz Tipo, sentido. a pessoa não se importa com outras coisas, ela se importa só de provar para outra pessoa que ela consegue.
Talvez ela tá perdendo só tempo, né? Você fica travado muitas vezes, porque você fica numa coisa que não faz sentido para você. Aí você começa a travar, porque não é aquilo que você queria, mas você está buscando aprovação. Ou você quer que alguém te reconheça, né? Que alguém fale assim, olha, nossa, realmente ela conseguiu, realmente ela chegou lá, realmente ela fez isso, realmente ela fez aquilo, mas as pessoas muitas vezes não estão nem aí. Elas não querem saber. Ah, porque eu tenho que provar para os meus vizinhos, eu tenho que provar para minha família que eu sou bem-sucedido, eu tenho que provar para minha família que eu estou ganhando dinheiro, eu tenho que provar para minha família que eu só como do bom e do melhor, e às vezes você não tem nem condições para isso nesse momento. Você não está na fase ainda de ter que mostrar alguma coisa. Mas o quê? Você quer mostrar uma coisa que às vezes você não é ainda. É um processo de aprovação que às vezes você quer. Você quer que as pessoas olhem para você, que as pessoas falem para você, mas você cria uma expectativa, né, de uma aprovação externa, que as pessoas vão te ver. E às vezes você vai chegar em determinadas fases e as pessoas nem vão notar. Você vai chamar tanta atenção que elas não vão te notar. Pode falar, Lin. Ligar a câmera. Então, eu acredito também que eu já passei por isso, em questão do medo de também mudar de opinião, né? Para dizer, igual o Nil acabou de falar, para dizer, eu quero provar para as pessoas que eu vou dar certo. E aí, para que eu possa provar para as pessoas que eu vou dar certo, eu não desisto de alguma coisa que não está dando certo na minha vida, porque eu tenho medo daquilo ali. Então, eu fico chamada cabeça dura, né? Você está ali para provar para as pessoas que vai dar certo, porque você um dia falou que você queria aquilo. Né? Eu acho que a maior liberdade que a gente tem é a gente poder realmente recalcular a rota. Se aquilo ali não está dando certo para mim, eu vi que não está dando certo, eu pelo menos tentei. E isso não quer dizer que as outras pessoas tinham razão naquilo que elas falavam sobre mim. Né? Então, eu me vi muitos anos desse jeito, tipo, eu tenho que continuar aqui porque as pessoas falaram para mim que aqui eu vou ser rica, que aqui eu vou dar conta, ou então que duvidaram. E eu fiquei ali muito tempo batendo na mesma tecla, né? E até o dia que eu falei assim, não é sobre isso. Então eu virei o disco, só que esse medo, exatamente, eu vejo muito isso, muita gente assim, com essa questão. Eu não consigo mudar de decisão, mudar de opinião e continuo batendo na mesma tecla. Então isso acaba travando, né, Nil? Exatamente. Acaba. Porque você está colocando força, energia, você está colocando tudo numa direção que não é o que você gostaria, que você já viu que não faz sentido. E aí você vai passar um ano, 2 anos, 3 anos, às vezes lá, e vai perder tempo. Porque a direção que você queria era outra. É o que eu coloquei aqui. Expectativa de aprovação externa, né? A gente sempre quer uma aprovação externa. Eu que trabalho aqui com as mentorias, muitas pessoas me procuram para saber o que que eu acho. O que que você acha se eu fizer isso? O que que você acha se eu fizer aquilo? Eu viro e falo, eu não acho nada, quem tem que achar é você. Né? Quem tá comigo aí sabe. Eu não tenho que achar nada, quem tem que achar é você. Você tá querendo a minha aprovação, é isso? Eu sempre falo assim, você tá querendo minha aprovação? Não é a minha aprovação que você tem que ter. E isso é legal, né, Nil? Porque você acaba ajudando a gente assim a tomar uma decisão que a gente precisa tomar, só que muitas vezes você acaba adiando aquela decisão porque você quer a aprovação da outra pessoa. Aí quando a gente conversa com você, você fala, não, é assim, assim, assado, mas não é a minha opinião que tá valendo, é a E eu sua. sempre mostro os dois lados, né? Para ajudar na decisão. Então, assim, ó, se você for por esse lado, né, tem isso, isso, isso. Se você for por esse lado, tem isso, isso, isso. Mas não é a minha aprovação que você tem que ter. Você tem que ter a tua aprovação. Eu sempre falo assim, né? Eu gosto de eu sempre busco colocar Deus em primeiro lugar. Então eu acredito em Deus e eu coloco Deus em primeiro lugar. Eu falo que a única aprovação que eu preciso é dele. Então, se eu tenho a aprovação dele, eu não tenho que estar provando nada para ninguém. Ah, mas vão falar mal de mim. Por que que eu vou me importar? Ah, mas estão mentindo, estão falando mentira sobre mim. Tá, é mentira? Se é mentira, não tem por que você se preocupar, é mentira. Né? E aí você vai ficar dando audiência, de repente, para essa pessoa, você vai ficar discutindo, você vai ficar debatendo. Eu entendo. Às vezes a gente fica bravo, fica furioso mesmo. E aí, dependendo da gravidade, cabe um processo. E aí você não precisa alarmar nada, você não precisa ficar gritando que você vai processar, vai lá e faz. Pronto, se você se sentiu ofendido, se você sentiu que infringiu os seus direitos, você tem todo o direito de procurar o seu direito. Parece redundante, né? Mas você tem todo o direito de procurar o seu direito.
Ah, mas é mentira, eu não quero me envolver com isso. Esquece, deixa a pessoa falar. Não sustenta. Ah, mas se o que ela está falando é verdade, você vai ficar bravo porque ela está falando a verdade. Qual que é a lógica? Você vai se preocupar porque alguém está. Não, é verdade. Eu realmente fiz, realmente aconteceu, realmente vacilei, realmente. E é verdade, e aí você vai fazer o Até, quê? até porque, Nil, a gente não pode cuidar a gente não tem como você cuidar da boca dos outros, né? Não tem como você, não é uma coisa que está no seu controle, Uhum. né? É o que está no nosso controle, a gente cuida, né? Mas não está no nosso controle, né? Tá falando mentira ou tá falando a verdade, tá tudo Tem, bem. tem um ditado que diz que quando um não quer, dois não brigam, né? Então, assim, para ter uma briga tem que ter duas pessoas envolvidas. Para ter uma discussão tem que ter duas pessoas envolvidas. Se uma pessoa ficar quieta e não discutir, acabou a discussão. O outro vai falar e ele vai cansar, porque a discussão precisa que uma pessoa fala e a outra rebata. A briga é a mesma coisa, que um brigue, porque se só um brigar, não vai ser uma briga, vai ser uma agressão, né? E aí a gente já vai entendendo que tá tudo dentro desse processo aí. Mas vamos lá, dando sequência aqui. Crenças limitantes, né? Não sou bom o suficiente, não tenho o que é preciso. Tudo isso é causa de travamento. Muitas vezes vai acontecer de termos crenças limitantes que vão atrapalhar aí esse nosso avanço, né? Sobrecarga de informações sem ação prática. Foque nesse ponto aqui, ó. Sobrecarga de informações sem ação prática. Isso pode causar o travamento. Por quê? Obesidade cerebral. Você consome informação, você participa de aulas, você participa de mentoria, você participa de masterclass, de imersão, você lê livros, você assiste um monte de coisa na internet, aí você tem um monte de referência, né, de linhas diferentes, aí você tá cheio de informação. Só que o resultado que é bom, nada. O resultado que é bom não aparece. Mas por quê? Porque você tem informação e não coloca em prática. Você se tornou um obeso cerebral. E sabe o que que vai acontecer? Sabe o que que é pior disso tudo? Quando você tem um monte de informação e você não transborda, você não usa essas informações para ajudar outras pessoas, você se torna crítico. Você começa a encontrar defeito nas outras pessoas. Então você vai lá, estuda, faz uma formação, faz um curso, faz uma pós-graduação, faz não sei o quê. Isso é muito perigoso, exatamente. Por quê? Porque você começa a encontrar defeito nos outros, e todos nós temos defeito. Todos nós temos falhas. Só que você tem informação. A outra pessoa não tem informação. E aí o que que acontece? Você começa a encontrar defeito e você começa a falar do defeito dos outros. Só que você poderia estar fazendo alguma coisa para poder ajudar outras pessoas. Você poderia, de repente, estar criando uma aula como essa. Você poderia estar criando, escrevendo livro. De repente, você poderia estar fazendo live, fazendo alguma coisa para ajudar as pessoas com o teu conhecimento. Mas não. Você está segurando isso para você, isso está te travando, mas você está olhando para os outros e apontando o defeito dos outros. Então, por quê? Você está travado. E quem está no nível de cima não fica olhando para baixo e apontando defeito dos outros, não. Porque o defeito a gente só consegue enxergar de baixo para cima. De cima para baixo você não enxerga defeito. Você tá olhando para cima, você só quer ver crescimento. Você não vai ficar olhando defeito. E aí isso pode ser uma das causas do travamento, tá? Sobrecarga de informações e sem ação. Perfeccionismo disfarçado de cautela, também tem que tomar cuidado, tá? Porque pode causar o travamento. Às vezes você quer tudo perfeitinho, achando, não, eu tô aqui cauteloso, né? Eu preciso que as coisas estejam bem alinhadas, as coisas estejam bem certinhas e tudo mais. E aí você trava, né? Você fica querendo as coisas tudo perfeitinho ali, tudo certinho, e não vai para frente. Aí você acaba procrastinando também, né? Que uma coisa vai puxando a outra. E aí você entra num processo de estagnação. Então, como que eu destravo? Aconteceu, eu entendi ali, eu vi que algumas coisas que eu faço estão me travando. Então, eu já entendi qual que é a diferença do medo, tá? E qual que é a diferença de estar travado. Eu entendi que eu estou travado. Como que eu faço, então, para poder destravar em algumas coisas que estão acontecendo comigo? Primeira coisa, clareza rápida.
Nil, o que que é clareza rápida? Definir seu próximo passo usando a pergunta: qual a menor ação possível que me coloque em movimento hoje? Ó, se você está travado, vamos lá. Vamos pegar o exemplo do carro de novo. O Valdeci falou lá no começo, né? Freio de mão puxado, freio de mão, ele segura as quatro rodas, ok? Então, travou tudo. Você se encontrou ali travado, tá parado. Você não está se mexendo. Qual que é a primeira coisa que você precisa fazer? Você precisa encontrar, né, ou se perguntar, né? Ou definir o próximo passo, fazendo essa pergunta aqui: qual é a menor ação possível que me coloque em movimento hoje? O que que me coloca em movimento? O que que me coloca no jogo hoje? Essa é uma pergunta que você precisa fazer que pode mudar totalmente o jogo. Por quê? Às vezes você não está encontrando a direção porque você está ali parado. E quando você se mexe, as coisas começam a clarear. Tem uma frase que eu uso que, assim, eu levo para a vida toda porque fez uma diferença no meu primeiro livro. O meu movimento impacta outras pessoas. Então, assim, o teu movimento, por menor que seja, ele vai impactar de alguma forma ou a sua vida ou a vida de outras pessoas. Então, se você está nesse momento que você se sente travado, você precisa fazer essa pergunta: o que que eu preciso fazer? Qual é a menor ação que eu posso fazer hoje que pode me colocar em movimento de novo? Lembra que eu sempre falo para vocês, se eu faço as mesmas coisas todos os dias, eu gero os mesmos resultados? Se eu quero resultados diferentes, eu tenho que fazer coisas diferentes? É isso. Eu tive uma reunião hoje com a Dayana e a gente estava falando da parte de negócios, né, da parte profissional dela, e aí eu estava trazendo um monte de ideias para ela, né, para que ela possa avaliar quais dessas ideias faz sentido para ela aplicar dentro do negócio dela, para que realmente ela possa gerar o movimento que ela quer. E aí até falei isso para ela, né, Dayana? E quando você se movimenta, quando você faz alguma coisa, as pessoas começam a te ver, elas começam a te perceber, elas começam a procurar o seu trabalho. Então você está aqui nas redes sociais, tem uma pessoa falando de você. A gente está aqui, ó. Esse mês aqui a gente está em bastante movimento, né? Então tá todo mundo postando e compartilhando ali, faz um print, faz não sei o quê, aí posta lá e me marca e tal. As pessoas, elas não são bobas, elas estão vendo que você está em movimento, que nós estamos em um movimento, né? Que não deixa de ser um movimento. Essas aulas que estão acontecendo aqui, ó, tá disponível. Tá disponível para as pessoas poderem participar. Mas as pessoas às vezes não querem pagar o tempo de ficar ali, aqui, 40 minutos, uma hora, para poder aprender. Mas quem que sai na frente nisso tudo? Quem está disponível, quem está disposto a pagar um preço. Às vezes tem gente que às vezes tá dirigindo e está assistindo. Se eu não me engano, a Raquel ali está trabalhando, né, Raquel? Está trabalhando e está assistindo a aula. Né? Acho que a Dayana também tá no trabalho dela e tá assistindo a aula. Mas assim, quando a gente quer, a gente faz. Tem muita gente que de repente poderia ter entrado, mas está lá de repente assistindo a novela, está assistindo lá uma série que de repente nem está trazendo um crescimento. Poderia estar aprendendo alguma coisa, poderia estar identificando. Eu vejo que várias pessoas estão assistindo, Depois não pode reclamar, né, Nil? Não pode reclamar, né? mas Porque geralmente é isso que acontece. a gente escuta muito, eu já escutei muito. Ah, você tá diferente, você mudou, você tá rica, não sei o quê. A gente escuta isso aí, mas tem uma Mas aula dessa, a pessoa não quer entrar. a gente chama e não vem. Mas aqui, focando na gente, né? Qual que é a menor ação? Quando eu estiver travado, qual que é a menor ação possível que me coloque em movimento hoje? Tem que ser isso hoje. Essa pergunta você tem que fazer assim e ter essa ação, tá? Então, primeira coisa, para você destravar, clareza rápida. Segundo, exposição gradual ao medo. Então, de repente, você entendeu que o medo está te paralisando, tá? Aí você vai fazer o quê? Você vai começar a se expor, vai criar pequenos desafios que aproximam você do teu objetivo. Por exemplo, o teu medo, de repente, pode ser de falar em público. Aí você vai gravar um áudio, antes de você falar em público, você vai gravar um vídeo, você vai fazer, de repente, uma fala na frente do espelho, você vai falar para poucas pessoas ali, você vai discutir o assunto, e aí você vai ganhando confiança, e isso vai te colocando no jogo novamente, você vai se expondo àquilo, você vai entrando devagarzinho. É, eu falei para uma pessoa esses tempo atrás, a mulher falou assim para mim que ela ficou com medo de dirigir. Para muitos pode ser uma coisa normal dirigir,
né? Mas para algumas pessoas que traumatizaram, aí eu falei assim, tá, mas o que que aconteceu? Não, não aconteceu nada. Eu falei, nada, não aconteceu um acidente, alguma coisa, tal. Aí ela foi puxando, ela falou assim, ah, quando eu tinha uns 16 anos, o meu pai foi me ajudar, foi me ensinar a dirigir, e aí eu acabei entrando muito rápido numa curva, e aí o carro não capotou nem nada, mas a gente chegou a bater numa cerca ali, não aconteceu nada e tal, mas eu fiquei com medo, depois disso eu nunca mais dirigi. Ou seja, um episódio causou um trauma nela, ela ficou com medo, não aconteceu nada, ela não capotou, não teve danos nenhum, mas eu não sei o que foi falado para ela de repente. Mas de repente alguém da família dela, o pai dela, alguém falou algumas coisas que causou esse bloqueio, né? E aí eu falei para ela assim, ela tem carro, mas o marido que dirige, né? Ou o filho tem que levar ela e tal. O carro está ali disponível, mas toda vez que ela precisa, alguém tem que dirigir para ela. Aí eu falei assim: e se tiver só você e seu marido em casa e acontecer dele passar mal e precisar ir urgente para o hospital e às vezes não dá tempo de você chamar o socorro? E aí? A vida dele está dependendo de você. Só que você tem o carro ali e você não venceu esse trauma, de repente, de aprender a dirigir. Como que vai ficar a tua vida? Se teu marido, de repente, vai ali e falece nas suas mãos. Você ali, com o carro, com a chave do carro, um carro que é teu, e você não poder colocar ele dentro e correr para o hospital para ver se, de repente, você conseguia salvar a vida dele. Aí ela pensou, falou, seria difícil. Falei, pois é, mas você tem tudo na sua mão, porque uma coisa que aconteceu lá atrás, que você já poderia ter organizado na sua vida, já poderia ter facilitado muita coisa. Aí eu falei, como que você faz? Pega e senta lá. A hora que o carro estiver parado, vai lá e senta no banco do motorista. Quando que foi a última vez que você sentou nesse banco de motorista? Ela falou assim, foi naquela vez, depois nunca mais sentei. Eu falei, então, o carro é teu, não é? É. Então senta lá. Você não precisa dirigir. Você vai sentar, você vai pegar no volante, você vai fechar seus olhos, você vai se imaginar dirigindo. Faz isso um dia, faz isso 2 dias, faz isso 3 dias, vai fazendo até você ir ganhando confiança. Depois você conversa com seu marido e fala assim, me ensina a dirigir, né? Me leva para uma rua tranquila, um lugar onde eu possa, de repente, começar a pegar confiança. Aí, em determinado dia, você liga o carro, você não precisa sair, você só liga o carro, pega no volante, escuta o barulho do carro, gradativamente. O medo você tem que se expondo, gradativamente, você tem que ir ganhando confiança. O medo, ele vem porque, de repente, você algum trauma que causou na sua vida e fez você estar com esse medo, e esse medo está te travando. Esse medo está deixando com que você não enxergue as estratégias que você tem, o planejamento que você fez, as metas que você tem que cumprir, e isso está atrapalhando esse processo. Está travando, né? E esse travamento não vai deixar você ir para lugar nenhum. Então, o segundo passo é você se expor gradualmente. O terceiro passo é um roteiro de autodiálogo. O que que é um roteiro de autodiálogo? É ensinar o seu cérebro, né, frases para enfrentar pensamentos paralisantes. Você vai ensaiar isso, você vai ensinar para você mesmo isso, essas frases para alguns pensamentos que te paralisam. Porque esses pensamentos paralisantes, eles vêm, tá? Isso com todo mundo acontece. Você pode ter uma mentalidade já bem avançada, mas chega alguns momentos que vem os pensamentos paralisantes. E aí você precisa ter respostas prontas, tá? Para esses pensamentos. Isso acontece comigo também, tá, gente? Várias vezes, vários projetos, várias coisas que acontecem, vem esses pensamentos paralisantes. E aí eu já tenho técnicas para poder combater esses pensamentos paralisantes, tá? Mas o que que você pode fazer? O que que você pode usar? Você pode usar frases como: e se der certo? Porque às vezes vai vir o pensamento falando assim, mas e se der errado? Aí você vai ficar nesse diálogo interno. E se der certo? Sabe um videozinho que tem na internet que fica? E se der errado? Bom, mas e se der certo? Aí se der errado? E fica naquela, fica dois falando ali, né? Um falando, um querendo ir, o outro querendo não ir, fica naquilo ali. Mas como que a gente vai saber se a coisa, se vai dar certo ou não? É fazendo. Uma coisa que eu falo, que eu carrego para mim eu prefiro me arrepender de ter feito do que passar o resto da vida me arrependendo
de não saber se daria certo. Quando eu tomei a decisão de mudar de cidade, de mudar de estado, de deixar um concurso público, essa frase veio bem forte. Eu posso ficar aqui o resto da minha vida e me arrepender de não ter tentado, ou eu posso tentar e saber se ia dar certo ou não, porque se não der certo, eu tomo outro rumo, outra direção. Eu volto, de repente, de onde eu saí, mas pelo menos eu tentei, pelo menos eu fui lá e busquei uma direção, eu busquei saber se aquilo ia dar certo ou não, e entendi que alguma coisa eu fiz que não deu certo, ou não fiz, né? E não deu certo. E tá tudo bem, mas eu volto, de repente, para recomeçar, sabendo que eu fiz, sabendo que a possibilidade de dar certo não existiu, de alguma forma. Mas imagina você passar o resto da vida se lamentando por não ter feito uma coisa que poderia ter mudado a tua vida, que poderia ter mudado a tua história. Acho que essa parte é mais difícil, né? É mais complicado você carregar isso. Talvez você tenha isso até hoje, mas sempre tem tempo de você mudar o jogo. Então carrega essas frases se der certo. Eu já sobrevivi a situações piores. Eu falo isso para muitas pessoas que às vezes me trazem algumas coisas na mentoria, né? E aí eu olho e falo assim, caramba, você já olhou para a tua história? Você já olhou para quantas coisas você passou? Você já olhou para tudo que já aconteceu na sua vida? E aí você acha que uma situaçãozinha dessa vai te paralisar? Uma situaçãozinha dessa tá aí fazendo você ficar travado? E aí eu chamo a sua atenção hoje. Olha para a sua história. Olha para tudo que você já viveu. Olha para tudo que você já passou. Olha para tudo que você já conquistou, tudo que você já perdeu. E aí, agora se coloca diante dessa situação que de repente você está enfrentando agora. Será que o que você está enfrentando agora é maior do que as coisas que você já passou, do que as coisas que você já enfrentou? A ponto de paralisar você, a ponto de não deixar você avançar, de não deixar você crescer? Qual que é o nível de comprometimento que você tem com a tua vida? Qual que é o nível de comprometimento que você tem com a tua família? Qual que é o nível de comprometimento que você tem com os teus projetos para fazer dar certo? O quanto você está disposto a lutar para fazer dar certo? Você vai deixar mesmo o medo paralisar você? O medo definir o teu futuro, dizer até onde você pode ir ou até onde você pode ficar? Ou a opinião dos outros? Porque a opinião dos outros, se a gente for viver pela opinião dos outros, a gente só vai até onde eles deixarem. E as pessoas não querem que você seja maior do que elas. As pessoas não querem que você seja melhor do que elas. Então não fique esperando a opinião ou a aprovação das outras pessoas, porque elas vão aprovar só até onde elas conseguem enxergar. E talvez você está enxergando muito maior do que essas pessoas. E essas pessoas estão te limitando. Essas pessoas estão te travando, porque a opinião delas é mais importante do que a sua própria opinião, ou do que o seu planejamento, ou do que os seus projetos, ou de tudo aquilo que você tem para viver. Será que faz sentido realmente você viver no raso? Será que faz sentido realmente você se satisfazer só com as migalhas que você está recebendo agora? Ou será que tem coisas maiores te esperando? Será que você está com medo ou será que você está travado? Você precisa identificar isso hoje. E se você estiver travado, você vai ter que usar essas técnicas aqui para você começar esse processo do destravar, né? Então, cria esse roteiro aí de pensamentos, de frases para você enfrentar esses pensamentos paralisantes. E o quarto passo é o método 3x3. Qual que é o método 3x3? Você vai listar 3 ações possíveis para hoje. Você vai listar 3 pessoas que podem ajudar você no que você está fazendo. E você vai listar 3 recursos que você já tem. Anota aí para você como tarefa. Liste 3 ações possíveis que você pode fazer hoje. 3 ações que você pode ter hoje ou amanhã, né? Depende aí. Mas lista. 3 pessoas que podem te ajudar. Você tem que ter pelo menos 3 pessoas que podem te ajudar. E 3 recursos que você já tem para você dar o próximo passo. Esse é um ponto importante para você conseguir entrar nesse processo aí do destravar, tá? E qual que é o segredo, então, dos que vencem o medo? Quem vence o medo não espera o medo passar para agir. Ele age. Tem uma frase que diz que se você está com medo, vá com medo mesmo. Já ouviram essa? Se você está com medo, vai com medo mesmo? Na verdade, assim, não é nem que você vai com medo mesmo, o medo vai junto com você.
tem. O medo não vai sair de perto de você. Como eu disse, o medo, ele tem que estar junto com você para mostrar quais são os perigos que estão ali na frente. Então, não é que você vai com medo, o medo vai com você, tá? E aí, se a gente for para a parte da Bíblia, a Bíblia ela é bem clara em relação a essa parte do medo. A Bíblia vai dizer que o verdadeiro amor lança fora todo medo. E aí eu tenho uma coisa mais chocante para te falar ainda. Se você está com medo, você não está dando espaço para o verdadeiro amor. E a Bíblia diz que o verdadeiro amor é Deus. A Bíblia diz que Deus é amor. Então, se você está com medo, você está dizendo assim: olha, não tem espaço para a presença do verdadeiro amor na minha vida. É isso que você está dizendo. Porque quando a presença de Deus, o verdadeiro amor entra na sua vida, você não precisa ter medo, porque ele já te sustenta. Ele já te completa naquilo que você precisa. Então, quando a gente dá espaço para o verdadeiro amor, o medo ele é um acessório. O medo ele é uma ferramenta para me alertar dos perigos que estão ali na frente. É isso que eu preciso entender. Então, eu preciso entender que eu não preciso esperar o medo passar para eu poder agir. Eu vou. E o medo vai junto também. Criam rituais de coragem, né? Respiração, oração, música, movimento. Você vai criar um ritual aí, você vai criar alguma coisa que você pode fazer. Às vezes você vai ter uma frase, vai ter um grito de guerra, às vezes você vai bater no peito, às vezes você vai colocar a mão na cintura e vai invocar o Superman aí. Às vezes você vai se transformar no Hulk, eu não sei. Você vai criar um ritual ali para você poder enfrentar o medo. Você vai criar uma estratégia para você poder passar por cima de tudo. Se é respiração, se é oração, se é música, não sei, é movimento físico, é um pulo, é um grito, é um berro, eu não sei. Você vai ter que criar alguma coisa aí, é um segredo para você vencer o medo. E as pessoas, né, que conseguem vencer o medo, elas compreendem que o medo diminui com a ação e a ação com a ação e cresce com a espera. Então, quanto mais você age, mais o medo diminui. Quanto mais você espera, mais o medo aumenta. Então, você ficou parado, você ficou travado, o medo vai aumentar. Você começou a caminhar, você começou a correr, você começou a se movimentar, o medo diminui. Então, você quer vencer o medo? Que movimenta. Se movimenta. Sabe, vocês vão saber, né? Às vezes você vai numa chácara, às vezes você vai numa fazenda, às vezes você vai num rio, num lago para pescar. E aí, quando começa a escurecer, começa a aparecer aqueles mosquitinhos, né? Qual que é a melhor forma de você se livrar dos mosquitinhos? É você estar em movimento. Tem várias coisas que você pode fazer. Você pode passar um repelente, você pode fazer fumaça, um monte de coisa ali. Mas se você não ficar parado, vai ser muito mais difícil deles te picarem. O medo é a mesma coisa. O medo é esse mosquitinho que está querendo te picar e se você ficar parado, você vai sentir dor. Você não vai conseguir. Você vai ter que se bater o tempo todo. É isso. É isso que está acontecendo. Você está parado, você está travado e o medo está tomando conta. O medo está aumentando na sua vida. O seu futuro não depende da ausência de medo, mas da sua decisão de agir mesmo com ele presente. Tá? Eu quero que você guarde essa frase aqui. O seu futuro não depende da ausência do medo. Por quê? O medo, ele é um acessório, ele vai estar junto com você. Mas da sua decisão. O seu futuro depende da sua decisão, depende do seu agir. O segredo está na ação. O segredo está na ação. De você tomar as atitudes corretas, tomar as atitudes necessárias para que você possa avançar, para que você possa crescer. Por isso, eu volto lá no que a gente colocou no início dessa aula. Planejamento. Você precisa de planejamento. Você precisa organizar a sua vida. Você precisa planejar os seus próximos passos. Você precisa mudar, de repente, a sua mentalidade. De repente, o que você está precisando para poder enfrentar o medo, para enfrentar os desafios, é você mudar a mentalidade que você tem hoje. Você precisa de uma mentalidade pronta, uma mentalidade preparada para que você possa enfrentar, para que você possa vencer o medo na sua vida. E é assim que você vai conseguir chegar lá. Então, o que você precisa hoje é ação. Você precisa hoje de atitude na sua vida para você vencer os seus desafios.